Oi, já estamos ao vivo, 7 horas em ponto. E mais uma vez eu conto com a sua companhia. Pode pegar papel e caneta, a gente vai ficar aqui na tranquilidade. Se você está entrando agora, arrasta a cadeira, porque a prosa vai ser longa. Nós temos 50 minutinhos de conversa com muito conteúdo. E como eu já disse, eu conto com a sua participação. Todos os dias nós temos esse encontro. Eu estava acompanhando agora há pouco aqui os comentários e alguém perguntou, tem live hoje? Tem live todo dia, 7 horas, horário de Brasília, de segunda a sexta-feira, gente. Vamos se acostumando aí, porque a gente vai ter esse bate-papo todo dia. E eu falei que eu ia ouvir os comentários, ia ler os comentários de vocês, a gente vai responder. Andei olhando alguns. A nossa equipe dos grupos sociais responsável pelas redes sociais também olhou alguns. Não dá para tirar todas as dúvidas de uma vez, numa conversa só, mas aquelas que forem mais recorrentes, as que forem mais comuns, a gente conversa com o pessoal das redes sociais e eles postam aqui algum esclarecimento, como foi feito de ontem para hoje. Por exemplo, a Shine Lima diz que estava assistindo na correria do plantão. Não precisa, mulher, porque fica tudo gravado. Fica gravado tanto no IGTV, do nosso canal oficial do Instagram, como fica gravado no YouTube, em 2 endereços. Aqui você pode oficial e aqui você pode Unip, Uniplan. A Leide Azevedo, por exemplo, estava perguntando como é que faz para assistir a live do dia 13 de agosto sobre autogestão. Da mesma forma, fica gravado e vocês vão ver, tem 2 posts. Os posts mais recentes são sobre essas dúvidas mais comuns. Como assistir, é o segundo post mais recente, você vai ver no seu Instagram. Vou colocar aqui no meu, que aí vocês podem acompanhar onde é que tá. Ó, saiba como acessar os nossos vídeos no IGTV. E também tem uma dúvida muito comum, que é sobre os relatórios. A Ila Neves, por exemplo, perguntou como é que faço o relatório. A Letícia Dalê, sou novata em gestão de recursos humanos, está no primeiro semestre ela. Ela perguntou, alguém sabe dizer se os resumos são feitos à mão ou digitalizados? Tanto faz, você pode fazer das 2 formas, o importante é o conteúdo. O professor vai receber e vai dar uma olhadinha no seu resumo. O importante é ficar ligado, tá, gente? Vamos então às nossas considerações de hoje. Olha, vou continuar dando uma olhada nesses comentários para tirar as dúvidas de vocês. Lembrando que esse é um processo paulatino, é novidade para todo mundo. Essa nossa comunicação é uma aposta nova do Grupo AVP. Então vamos aos poucos, a gente vai se acostumando e vai ficando tudo claro, vai dar certo, ok? Vamos conversar sobre o hoje, então. Eu disse para vocês que a gente ia falar sobre administração. O tema estava claro que é o papel da administração na condução das empresas. A gente vai falar sobre o cenário pós-pandemia. Hoje eu tenho uma participação do professor de Brasília, professor Edmilson de Jesus. Já vou dar boa noite não só ao senhor, mas todo mundo de Brasília também, claro, né? Ao Brasil inteiro que está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado aqui pela participação e agradeço enormemente o convite por estar brilhantando essa semana acadêmica de início das aulas. Eu vou aqui fazer um breve resumo do seu currículo, professor, para que os nossos estudantes, professores, quem está nos acompanhando, conheça um pouquinho dessa sua trajetória. O professor Edmilson de Jesus Costa Filho é administrador, economista e bacharel em Direito, mestre e doutor em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp. Ele é funcionário de carreira do CNPq e já possui mais de 15 anos de experiência no ensino superior. Nesse período, além do ensino, assumiu cargos gerenciais como coordenador de graduação, de pós-graduação lato sensu, do mestrado em administração e pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão. Hoje é presidente do Conselho de Ética do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal. Depois dessa apresentação resumida, professor, nós vamos ao nosso assunto da noite agora. Eu começo conversando com o senhor sobre o velho jargão. Falei até... Uma parte
Fica à Eu queria só vontade. fazer uma parte no meu currículo. Eu queria colocar duas informações que vocês não falaram. A primeira delas é evangélica, a segunda, pai do Roberto e da Alice. E aproveito já para desejar a todos um feliz Dia dos Pais no domingo, todos os pais e mães que são pais nesse Brasil. Meus parabéns antecipados ao senhor e a todos os pais que estão nos acompanhando agora. Vamos então conversar sobre a administração, sobre esse cenário, não só o atual, mas também vamos enxergar para frente, não é, professor? Estava falando ontem, quando eu fui antecipar qual seria o assunto da live de hoje, estava relembrando o velho jargão que todo vendedor deve conhecer, né? Na crise tem gente que chora e tem gente que vende lenço, né? Continua valendo essa máxima, professor? Onde é que estão os lenços para serem vendidos, não é? E como se reinventar? Tanto o profissional, o empregado, como o empregador, nesse momento. Perfeito, eu acho que a máxima ela continua valendo, né? Hoje a gente precisa entender que esse processo de pandemia, na verdade, ela abreviou um processo de ruptura estrutural que ocorre dentro de tempos em tempos, né? Que nós chamamos de ciclos econômicos. Desde o início do século XXI, quando nós vivenciamos essa coisa que nós chamamos hoje de internet das coisas, indústria 4.0, o perfil das pessoas, o perfil de trabalho está se modificando paulatinamente. E o que o corona fez agora, essa pandemia, na verdade, ela abreviou algo que a gente estaria vendo daqui a 5, 6 anos, né? Então, o que acontece hoje, né? Inicialmente, o profissional ele precisa se reinventar, porque várias profissões vão realmente vão sumir, né? E outras, obviamente, que vão ser estabelecidas, né? A gente tem uma questão das janelas de oportunidade. E, obviamente, que um dos temas do nosso debate hoje é tentar buscar ver aonde estão essas janelas. Professor, o Emílio Murano... Pode continuar. Não, por exemplo, nesse cenário de pandemia, você teve desde pequenos empreendedores, e eu vou dar um exemplo de uma coisa que hoje ele faz parte da nossa vida, né? Que é esse adereço aqui, ó, tá? A máscara. Então, quem imaginava, né, que houvesse a oportunidade de negócios para máscara, né, entre outras coisas, né? A gente vai falar um pouquinho também da questão dos sistemas de delivery, né, que foram bastante difundidos agora, né? E outras situações ligadas também ao teletrabalho. Eu acho que isso daí são os pontos importantes. Eu acho que o novo profissional ele precisa estar ancorado o seu serviço à tecnologia, tá? Porque isso é uma crise que a tecnologia ela vai fazer superar. A gente falava ontem que essas crises mundiais, as grandes rupturas, elas nos levam a uma nova forma de organização, né? Como o senhor falou aí, tem o delivery, esse nosso contato, né? Que é um teletrabalho, as teleconferências, as lives, né? A própria organização do trabalho antes, ela estava muito voltada para os encontros presenciais. E agora está todo mundo tendo que se acostumar com o teletrabalho, não é? Qual é o peso da tecnologia nisso, professor? E aí eu queria que o senhor já incluísse esse debate com delivery e as mudanças que os empresários precisaram se adequar para continuar nessa batalha, não é? A tecnologia, como ferramenta, ela é algo inexorável dentro da sociedade, né? Então, a gente percebe que 90% das pessoas que nos assistem hoje, por exemplo, elas, em vez de ligar a televisão, elas procuram o controle. O controle é uma forma de tecnologia, o controle remoto, né? Então, hoje ninguém mais sabe viver ou fazer sem se resolver sem o celular, né? O celular, hoje ele se parece mais como sendo uma prótese, ou seja, uma continuação do seu ser. Você não sai de casa sem o celular. Então,
as tecnologias, elas estão hoje presentes na vida do ser humano, no cotidiano, e elas vieram realmente para ficar, né? Então, áreas, por exemplo, como o segmento bancário, que era um segmento extremamente intensivo em pessoas, né? Hoje, praticamente, todos os apps a gente utiliza, faz tudo, sem sair de casa, só com o celular. Então, o que acontece? Essas crises, elas são crises onde você tem uma inserção muito grande da tecnologia e, de certa forma, os postos de trabalho eles ficam prejudicados no primeiro momento, porque você precisa, de certa forma, se reinventar. Então, se eu não tenho o emprego de garçom, porque o restaurante não funciona, eu tenho a teleentrega. Então, de certa forma, e a teleentrega, ela estabelece uma cadeia produtiva muito maior, porque você passa por ter um app, você passa por ter uma ligação, normalmente você utiliza um cartão de crédito para fazer isso. Então, a gente deixa de ter os empregos diretos e começa a trabalhar nos empregos de forma indireta. E aí a janela de oportunidade agora é você perceber aonde é que é a janela de oportunidade, aonde é que você pode se inserir. Então, se eu não posso ser vamos dizer assim, o cozinheiro, eu continuo tendo cozinheiro, porque a gente continua fazendo comida. Mas, de repente, esse meu emprego ele foi deslocado para uma outra área. E eu preciso entender aonde é que é essa nova área para que a gente consiga efetivamente se reposicionar no mercado. Tá? Isso é comum nas crises. E isso não depende muito de um dever de casa não feito. Eu vou te dar 2 exemplos. Você pode ser um excelente datilógrafo, mas só que a profissão acabou com o advento da tecnologia, o computador. Então não adianta você ter isso. Nós tivemos um exemplo clássico nos anos 80, que foi o exemplo da Kodak. Né? Para os mais antigos, a gente percebe que muitas pessoas tinham o costume de tirar fotos, todo mundo tinha máquinas Kodak, filmes Kodak, você ia para aqueles postos onde você revelava foto, né? E a tecnologia chegou e mudou o paradigma do setor. Então hoje a pandemia ela está vindo como uma forma de mudança de paradigma, ou seja, o padrão não vai ser mais esse. Aquele velho jargão que a gente coloca que qual será o novo normal? Porque o normal de antigamente não existe mais. E não existe nem no mundo do trabalho, nem no mundo das relações sociais. Então a gente precisa cada vez mais desenvolver habilidades e competências. E aí você colocou a história a questão especificamente do delivery, do teletrabalho, né? A forma que a gente precisa. Então, assim, só um exemplo de teletrabalho. Né? Então, nós precisamos desenvolver muito essa cultura dentro do país. Porque o teletrabalho, na verdade, ele tem uma conotação muito pejorativa, que é uma pessoa que está em casa e não está fazendo nada. Então, você precisa, por exemplo, desenvolver competências no sentido de gestão de equipes. Tá? Então, como coordenar, hoje um desafio para o administrador, como coordenar uma equipe em teletrabalho? Né? Já que você não tem uma rotina definida. O brasileiro, por cultura, nós temos muito essa rotina de sair de casa às 6h30, 7h da manhã, pegar o seu carro, ir para o seu trabalho, bater o ponto, meio-dia, fazer a pausa para o almoço e depois ficar até o final do expediente às 6h. Então, nós somos criados com essa cultura. Quando a gente vê agora, pelo advento da pandemia e da tecnologia também, porque isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, você tem uma situação que você precisa mudar o seu processo, até usar uma palavra assim, você precisa mudar o seu mindset. A sua cabeça precisa mudar para esse novo tempo. E aí, eu acho que esse é o grande desafio hoje dessa implementação da tecnologia com vamos dizer assim, com esse efeito que o Covid-19 trouxe para as relações, não só de trabalho, quanto relações interpessoais. Então, hoje, certamente, a gente, é uma discussão, por exemplo, que nós temos lá no nosso CNPq, o órgão onde eu trabalho, de como é que a gente pode colocar no nosso currículo que a gente fez uma live, porque isso vai ser uma coisa extremamente comum. As pessoas agora, inclusive, depois que voltar
ao normal, a gente vai ter essa cultura de andar com álcool em gel, de ter um afastamento entre as pessoas, porque a gente já está no padrão de se acostumar com isso. Entendeu? Então, assim, é um processo de mudança, de ruptura, inclusive cultural. Tá? O que me preocupa nesse momento? O que me preocupa são as novas gerações, porque os antigos, por incrível que pareça, eles têm que se adaptar, ou se adaptam ou morrem. Tá? Mas os mais novos, a gente ainda precisa desenvolver alguns tipos de situações, até porque a tecnologia ela precisa ser vista que, para a criança, ela pode ser positiva, mas a tecnologia demais, ou seja, aquele filho que passa o dia inteiro no celular, na internet, isso precisa ser bem pausado. Então, esses são alguns desafios da nossa sociedade para esse novo normal. E nesse contexto, obviamente, que o mundo do trabalho também entra nisso aí. Nesse período, só falando sobre se adaptar, a gente também precisa de se despir muito, principalmente a juventude, que ainda não tem uma carreira muito firmada, se despir muito de preconceitos, né? Eu estava falando hoje com uma amiga e ela tem algumas lojas e me disse que surgiram, parece assim, não, nesse período só estão demitindo. Não, ela contratou 20 pessoas. Dessas 20, 8 são só de motoboys. Talvez não fossem pessoas que trabalhassem como motoboy, mas se é o que tem no momento, então elas estão aproveitando essa oportunidade, não é? Perfeito, perfeito. Eu dou um exemplo também, como a tecnologia ela faz com que você tenha outros... Né? Num passado um pouco remoto, você tinha um emprego nos supermercados chamados de etiquetadores. Né? Então você tinha a máquina de etiqueta, você tinha aqueles etiquetadores e tinha a pessoa que fazia isso. Com o advento do código de barras, você acabou com essa profissão. Mas, por outro lado, essa tecnologia de código de barras, ela trouxe para vocês inovações na indústria gráfica, porque, por exemplo, a etiqueta é de papel, ela não poderia molhar quando um produto estivesse, por exemplo, congelado. Então, assim, eu acho que a todo momento, essa é a nossa função aqui, de abrir os olhos do pessoal, dos nossos alunos, para dizer o seguinte, olha, você precisa se reposicionar tentando ver qual vai ser a tecnologia dominante e o que você pode fazer para se adaptar a esse processo tecnológico. Então, no caso específico, olha, hoje o meu emprego está de motoboy, mas existem outras coisas que a gente pode tentar estar trabalhando, porque os empregos formais eles vão acabar, tá? E não só esses empregos ditos de nível médio. Tá? Você tem muitos empregos de nível superior que estarão fadados à mudança estrutural de uma forma muito complexa, porque senão você não vai sobreviver a esse novo mundo tecnológico pós-pandemia. Professor, antes de ir para a próxima pergunta, tem muita gente que tá aqui participando conosco, perguntando qual é o tema, só para quem entrou depois desse início da live, nós estamos falando sobre o papel da administração na condução das empresas, ok? A gente vai estar conversando sobre o cenário pós-pandemia e nós estamos falando com o professor Edmilson, de Brasília. Professor, depois que passar essa turbulência, como é que o senhor acha que vai ser a acomodação do mercado? O senhor já estava falando que o mercado, o universo vai se modificar, o mercado de trabalho. E a gente falou sobre delivery, o e-commerce está muito forte nesse momento. Como é que o senhor imagina que seja a empresa do futuro? E-commerce permanece forte também, isso vai levar com que algumas empresas fechem, assim, num processo ainda mais rápido, já que existe essa opção. Eu também conheço gente que fechou as portas e está muito bem no e-commerce e talvez até conseguisse continuar de portas abertas com a empresa, com a loja física, mas preferiu migrar de vez e com várias lojas direto para o e-commerce. Essa é uma das minhas apostas. Toda a situação de logística, ela vai se reestruturar. Hoje o e-commerce ele traz um custo muito menor para as empresas em relação à situação de você manter uma loja, um showroom. Mas, obviamente, que o e-commerce ele não pode ser adotado como única solução. É claro que existem algumas
algumas empresas que você precisa realmente da loja física, tá? Não dá para você generalizar. Mas acredito que o e-commerce, assim como juntamente com o aumento dos meios de pagamento digital, né, ele foi uma ferramenta extremamente adequada para o processo de ciclo de produto. Então, não tem mais aquela história de você, na medida em que você escolhe o teu produto, você tem a possibilidade pelo Código de Defesa do Consumidor de 7 dias ter a questão do arrependimento. Então, ele te traz essa possibilidade enquanto consumidor, de você exercer o seu direito de troca, de busca. Esse é um ponto importante. E o segundo ponto importante é que você pode diminuir as suas lojas físicas. Tá? O brasileiro ele já conseguiu, inclusive, entender que ele pode comprar até no exterior. Então, se ele pode comprar no exterior, ele pode comprar no Brasil. E nesse contexto, obviamente, esse e-commerce ele vai ser extremamente difundido no Brasil, sem dúvida nenhuma, assim como os meios de pagamento, né? Ou seja, cartão eletrônico, o dinheiro em papel, ele vai sumir entre aspas, né? Você faz cerca de 90% de todas as transações que você faz no dia a dia, você não precisa de dinheiro físico. Então isso é muito importante para a gente verificar a difusão disso juntamente com a questão do e-commerce. E o comportamento do consumidor. Importante que o consumidor aceitou esse modelo. Tá? Ele aceitou, isso é um case de sucesso, né, que a gente chama no marketing, um benchmark, que ele veio lá da Netshoes. Tá? Eu me tiro como exemplo, professor. Eu não sabia o que era fazer compras online, supermercado. Oh, meu, maravilha, fazer o carrinho aqui. E eu descobri nesse período de pandemia. Voltando só ao caso, só para a gente ilustrar, o que o consumidor, qual era a maior satisfação do consumidor? Né? Você ir numa sapataria, comprar um sapato com aquele cheirinho novo, né? E às vezes ter a vontade de sair com ele no pé. Né? Então, assim, aquela coisa, isso traz muito o comportamento. Por quê? Porque induz a questão da satisfação, de você comprar, da realização, da conquista. E as compras online, ele tirou um pouco essa ideia. Mas você, de boa, aceita tranquilamente receber o seu tênis, o seu sapato 3 dias depois e coloca isso com a mesma satisfação. Então, no caso específico também do supermercado, você já está indo para todo tipo de varejo. Né? Então, esse é o ponto que está mudando a cultura do consumidor e essa mudança de cultura ela é muito importante para que os negócios hoje, pós-pandemia, eles consigam se estabelecer e se consolidar. Falando em mudança de cultura, professor, qual é o perfil do novo administrador? Agora uma perguntinha para quem é mais do curso de administração, qual é o perfil desse novo administrador, do administrador pós-pandemia? Ele é um administrador multidisciplinar, tá? Um problema, ele pode ser resolvido por várias situações. Então, você precisa, não significa dizer que você é bom em tudo, mas você precisa conhecer de muita coisa. É muito importante que, além do curso superior, você tenha também esses cursos de curta duração. Então, aproveitar bastante o ambiente internet para fazer cursos livres, para que você possa consolidar a sua carreira enquanto administrador. Tá? Finanças, marketing, recursos humanos. Então, todas as áreas, elas são demandantes e é muito melhor quando você tem uma pessoa, um administrador que tenha essa formação aí, vamos dizer assim, mais multidisciplinar, né? Entenda um pouco de filosofia. Hoje é importante, tá? A gente precisa entender também, é uma aposta que eu faço, a questão das relações pessoais. Né? O tal de como é que você consegue fazer a leitura das pessoas no seu ambiente de trabalho e como você consegue motivar e capacitar elas para que elas possam realmente estar em prol dentro de um ambiente comum. Eu acho que esse daí é o ponto mais importante para a gente falar um pouco como ponto de partida para o administrador.
O senhor falou aí em finanças, marketing, recursos humanos. O senhor apostaria em alguma dessas áreas como sendo uma área promissora para esse período? Olha, a gente já falou aqui na live a questão da logística. Então, quando você trabalha com e-commerce, você está trabalhando com vários momentos da logística, da cadeia de suprimentos, a questão da embalagem, a questão da armazenagem, o ciclo de produto. Eu acho que esse é um ponto importante. Sempre, em qualquer negócio, sobretudo em crise, você precisa cativar o teu cliente. Então, marketing e psicologia, certo? São muito importantes para que você consiga cativar o teu cliente e criar nele a necessidade, né, do produto. Porque se você chegar para qualquer pessoa hoje e perguntar assim, você tem dinheiro para comprar alguma coisa? Ele fala assim, não, está em crise, né? O determinado bem ou determinado serviço, então você precisa entender que você precisa criar dentro da cabeça do teu consumidor uma necessidade que faça com que aquele produto ou serviço que você venda, ele seja imprescindível. Então, vou dar um exemplo para vocês só para ficar um pouco mais claro, né? Eu tenho um conjunto de restaurantes que estão vendendo quentinhas, né? Aqui no Distrito Federal, você encontra quentinhas, ou a marmita, né? O marmitex, entre 10 e 12 reais. O que faz eu comprar num lugar e não comprar em outro, já que o produto, teoricamente, é o mesmo? Então, você precisa ter outros ativos, como, por exemplo, talvez dar um cartão de fidelidade, cativar o cliente, né? Fazer até um elogio. Às vezes a pessoa vai 3, 4 vezes, você já chama ele pelo nome. Ô, fulano, como é que tá? Às vezes você vai com uma criança, aquele seu filho não veio mais. Então, assim, de certa forma, a gente precisa criar ativos, tá? Para que eu saia dessa ideia que eu sou um produto padronizado. Porque ninguém quer o padronizado. Todo mundo quer o a mais. Tá? E a partir desse momento é que você vai efetivamente conseguir superar e ser um a mais dentro da crise. Tá? Observar um nicho de oportunidade, como nós falamos aqui há pouco, a questão do uso das máscaras. Né? Aí alguém inventou o uso das máscaras. Aí outra pessoa disse, olha, vamos fazer uma máscara com estampa. Olha, vamos fazer uma máscara com time de futebol. Vamos botar a máscara, a foto do seu filho. Então, assim, inovando dentro dessas possibilidades, né, é um ponto mais importante para a superação dessa crise. A Face Shield, por exemplo, quando a gente viu pelas primeiras vezes, parecia uma coisa assim, não, é só para quem trabalha em hospital, é muito difícil, deve ser muito caro. O pessoal enxergou, salão de beleza onde eu vou hoje é todo mundo máscara, e Face Shield é uma coisa que me deixa segura. Então aí já vai, além do cartão fidelidade que eles usam lá, eu acho excelente ideia, mas assim, você percebe essa preocupação nesse momento com segurança, e quem percebeu esse mercado que a gente compra hoje, até por um preço bem acessível, está na frente, está vendendo de centenas diariamente, né? Perfeito, perfeito. Exatamente isso. É você encontrar esse nicho de oportunidade. Professor, o senhor estava falando sobre esse cativar o cliente, não é? Até citou o cartão fidelidade. E uma reclamação que se escuta muito, né, de administrador, sempre que a gente escuta palestras sobre a administração e até os próprios clientes, é senso comum que muitos dos problemas estão no pós-venda. O senhor ainda enxerga isso, assim, essa falta de preocupação com o pós, o terminei, está garantido, o meu dinheirinho no caixa e o retorno. E o que é que o cliente achou? Os administradores ainda pecam muito nisso. A gente está indo desde aquelas pessoas, né, o que vende a quentinha até as grandes empresas. Essa preocupação com pós-venda tem que ser muito forte, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Alguns produtos, eles conseguem trabalhar a história do pós-venda com a tal da garantia. Então, por exemplo, se você compra um carro, né, uma concessionária, aí o cara te dá uma garantia. Então, nas primeiras vezes, você tem uma troca de óleo a um preço mais barato, para que você seja cativado. O cliente, ele quer se sentir bem, né? E a gente realmente não tem essa política de retenção de clientes. Tá? Até
Isso é muito importante para que a gente possa estar trabalhando, e voltamos mais uma vez aos aspectos psicológicos da situação que a empresa hoje ela precisa ter essa credibilidade e cativar o cliente, porque parece um jargão, né? Mas é muito mais fácil você manter o cliente, né? Ele já comprou, ele já conhece, então ele traz o retorno, né? É muito melhor do que você ir atrás de um cliente que não te conhece, que você tem que você tem que ter custos para de marketing, você tem que fazer toda uma situação, e o cliente, em algumas circunstâncias, ele é muito fiel. Eu tenho certeza que muitas das pessoas são fiéis a algumas marcas, então você tem uma dificuldade muito grande, de repente a tua marca pode até ser melhor, o teu serviço pode ser melhor, mas a gente não consegue, porque a gente perde muito cliente por conta do pós-venda. Então, concordo sim com você, a gente precisa melhorar essa situação, entendeu? Às vezes, vocês que estão empresários aí, que estão em crise, cadê o cadastro, né, daquelas pessoas, dos clientes fiéis? Dá uma ligadinha para eles, olha, a gente está aqui e tentar trazer alguma coisa que seduza ele, tá? Uma nova pintura, um novo mobiliário, alguma coisa, eu tenho certeza lá no salão onde você... Né, que seja que a mulher ligue lá para você e fale assim, Anésia, novas cores aqui Aí disse, olha, pelo menos o efeito da curiosidade, vem aqui. Entendeu? Então o pacote, a hidratação está saindo de graça, fazendo exatamente novo, né? Às vezes você chega para o cliente e fala assim, olha, você não me abandonou na pandemia, então eu preciso de alguma forma te trazer esse bônus, né? O que é retorno? Professor, agora digamos que você já tem uma carreira consolidada como empresário, seu negócio estava indo muito bem, mas infelizmente está com as pernas bambas, você está praticamente quebrado. Qual o procedimento, a saída para a recuperação de empresas? Eu tenho dois extremos, tá? Eu tenho um extremo que eu acho que para mim é um dos piores cenários, que é o de negócios e eventos, buffet, certo? Então você imagina se você contratou um buffet para uma festa de 15 anos da sua filha. Ano que vem ela tem 16, ela perdeu os 15 anos. E normalmente os buffets eles trabalham com um modelo de negócio de você adiantar o dinheiro, pagar fotógrafo, né? E aí você teve um processo de ruptura nessa pandemia. O cara não consegue dizer quando é que eu vou casar, ou quando é que vai ser os 15 anos. Não existe essa data, entendeu? Então você tem desde essa situação, que eu acho que é muito complicado. Aí eu tenho, por exemplo, a solução que praticamente todas as escolas e universidades fizeram, que é o modo semipresencial, à distância, utilizando a plataforma Moodle, que era uma coisa que estava, de certa forma, incipiente ainda, de forma marginal, 30%, e hoje é uma realidade. Hoje eu conheço pessoas que depois de 6 meses, falam assim, cara, sinceramente, eu já aprendi a estudar à distância, que era uma dúvida, um problema que a gente tinha em épocas passadas. Então, hoje, a solução, por exemplo, que as organizações escolares fizeram, e aí eu tenho também os meus filhos que precisam estudar, então não é só a universidade, mas essa adaptação ela foi muito mais tranquila, diferentemente do segmento do setor de serviços, né? E a gente tem aí, dependendo do segmento que a gente está colocando, a gente precisa entender que a superação para a crise, ela passa o advento de você colocar novas tecnologias dentro do processo de trabalho, tá? Isso aí é algo que não tem condição da gente retroceder, tá? Não há como a gente vivenciar. E aí, obviamente, quando vem a tecnologia, também vem negócios e serviços derivados da tecnologia. Por exemplo, tecnologia de informação e comunicação, né? Vejamos, só para a gente ter uma noção. Hoje,
Hoje nós temos quase 10 mil pessoas aqui na nossa live. Se eu perguntar para essas 10 mil pessoas, quem tem um número fixo, de telefone fixo? Praticamente ninguém tem. Ou se tiver, nem sabe o número, né? Mas o telefone celular, ele trouxe, além da tecnologia do telefone celular, que acabou com a tecnologia do telefone fixo, ela trouxe um monte de acessórios. Então, você tem negócios na capinha, no carregador, na luz da live, enfim, um monte de situações que... Então, assim, o telefone celular, ele fez com que o telefone fixo acabasse, mas ele trouxe, por seu turno, uma tecnologia que trouxe outros negócios derivados disso, que vai desde a luzinha a novos celulares, né? Imaginando que isso é a realidade, e aí você pode colocar isso aí como a realidade de todo o mercado. As coisas vão acabar, né? Qual é o nosso próximo, a nossa próxima fronteira, né? São os carros movidos a gasolina, combustível, né? O que vai entrar agora? São os carros elétricos e os carros a hidrogênio. E nesse contexto, muitas coisas vão vir, outros negócios e outros serviços vão vir desse advento dessa nova tecnologia. Pode falar, pode concluir, professor. Acredito que essa seja uma realidade de todos os segmentos. O que eu acho que é muito importante para o administrador que está nos olhando, e as pessoas que estão nos acompanhando, é que você tenha, vamos dizer assim, um senso, a visão estratégica para conseguir achar um nicho ou oportunidade de negócio nesse e em outros momentos. O senhor estava falando aí telefone fixo versus celular, e aí eu lembrei de novo e-commerce versus loja física. Se o senhor fosse apostar em algo, já dá para se prever em algo para pós-pandemia? Se alguém está aí assistindo e pode estar querendo investir em alguma coisa, o senhor acha que o e-commerce vai roubar tanto espaço da loja física, quanto, por exemplo, claro, né, guardadas as devidas proporções do telefone celular, do telefone fixo? Olha, é relativo, tá? Eu digo para você que 90% das pessoas que estão nos assistindo, eles têm o costume de ir ao shopping, tá? Dia dos pais, dia das mães. Então, assim, é uma coisa que você tem que, basicamente, o shopping, ele se tornou um programa de domingo, ele tornou um programa seguro, praticamente você acaba com aquela briga do almoço domingo, onde você quer comer? Então vai para a praça de alimentação, cada um come o que quer, né? Então, assim, eu tenho alguns costumes ainda, eu tenho o costume de ir no hipermercado. Então, nesses nichos específicos, eu acho que o e-commerce ele não vai conseguir, eu acho que ele vai ser uma questão complementar, tá? Ele vai complementar as lojas físicas. Eu digo que em algumas circunstâncias você tem que realmente o e-commerce ou a tecnologia derivada do serviço, ele realmente vai, vamos dizer assim, suplantar. Então eu digo para você que nos próximos 10 anos não vai haver agências bancárias. Ou se vai haver, vai ser uma agência bancária só para que uma pessoa consiga resolver tudo. Mas não tem mais aquela situação de você ficar horas e horas, falar com o gerente. Não, vai ser tudo por computador, por app, por coisas desse tipo. Então, essa é uma situação onde a tecnologia em si, ela consegue suplantar. Por outro lado, eu digo para você que as lojas físicas, por exemplo, por mais que nós tenhamos, por exemplo, aplicativos de compra e venda de imóvel, né? Quem é um casal que não quer chegar e diz assim, amor, vamos ver o nosso apartamento, vamos... Então, assim, você precisa desse ambiente físico, entendeu? Dizer, olha, aqui vai ser o quarto das crianças, aqui vai ser a varanda. Então, assim, não vai, por mais que eu tenha sites que vendam, que aluguem, né? Vai ter um determinado momento que você precisa da presença física para assinar documentos e coisas do tipo. Então, a gente tem algumas situações para que a gente não generalize a questão do e-commerce. O e-commerce veio para ficar, ele vai a cada vez mais tomar um espaço maior em relação à questão física, mas isso vai depender muito do comportamento do consumidor.
entendeu? É assim, inclusive tem muita gente aqui interagindo, professor, né, sobre as suas considerações. Eu já vi, prefiro a loja física, não apostaria minhas fichas todas no e-commerce. Tem uma pessoa que colocou, nem tem shopping na minha cidade. Infelizmente eu não posso, ela não se identificou em qual cidade seria. Mas outro colocou lojas físicas sempre. Então se divide muito, as opiniões, vai depender do perfil do consumidor, não é? Perfeito. Perfeito, exatamente isso. Esse é um ponto importantíssimo que a gente precisa entender, que é o perfil do consumidor e a cultura, né, do local. Não tenho, por mais que se tenha, por exemplo, iFood, né, coisa do tipo, às vezes tem aquela pessoa que gosta de ir lá na feira, comer aquele mocotó, comer aquela buchada, aquele guisado. Então, assim, não vai desaparecer. Mas a gente tem que olhar com bastante cautela no que diz respeito à questão dessa facilidade. Né? É uma facilidade para você. Né? Isso aí é um... Professor, e quando o empresário tem que decidir, principalmente nesse momento de pandemia, se segura as pontas ou baixa as portas? Como é que ele faz esse cálculo? Qual é o momento em que eu percebo, não dá mais. Eu vou ter que realmente fechar, não tem mais condições de segurar por muito tempo. Qual é o estado? Olha, os dados do Sebrae, eles mostram que cerca de 60% a 70% das empresas no Brasil são familiares. E se você entrar para os microempreendedores individuais, que são os MEIs, né, e a grande parte das ENERs, então, esse é um dilema muito grande que a gente precisa entender o seguinte, fechar ele pode ser uma solução, uma alternativa, mas ele não pode ser a única alternativa. A gente precisa estabelecer e está muito claramente a questão dos custos. O que a gente não pode? É aumentar o endividamento da empresa, né, sem uma possibilidade de futuramente saber de onde é que vai sair o dinheiro. Tá? Esse é um ponto importante que a gente precisa entender. Tá? E aí, vamos lá. Como eu falei para você, tem determinados negócios que estão muito mal, tá? Negócios de eventos, buffet, festas infantis, né? Quem sã consciência que vai fazer uma festa infantil, chamar todos os coleguinhas, se a pessoa não está indo nem na escola, porque não tem vacina, vai fazer uma festa? Então, uma pessoa realmente, nesse momento, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você precisa mudar o paradigma. Qual é o paradigma? Precisa ter a vacina. Entendeu? Nenhum pai vai querer fazer isso, senão vai realmente... Mas eu tenho outras situações que talvez seja o momento de que nós possamos estar, inclusive, expandindo o negócio. Porque tem muitas empresas que fecharam. E as que ficaram, tem espaço para crescer. Desde que tenha uma boa gestão, desde que tenha um bom planejamento estratégico. Né? Entenda as mudanças do mercado. E, eventualmente, isso a gente precisa trazer caso a caso. A gente, como acabou de passar aqui, a gente precisa se reinventar. Tá? Esse é um ponto importante para a gente tentar entender. Não se desesperar, chamar, né, dentro das empresas, tentar verificar qual é o nicho de mercado, e aí a gente não tem como cravar alguma coisa, né, dentro desse cenário tão vasto e tão heterogêneo. Tem muita gente ainda perguntando qual o tema da nossa live, é o papel da administração na condução das empresas, gente, o cenário pós-pandemia. Esse é o professor Edmilson de Jesus Costa Filho, está falando direto de Brasília. E nós estamos nos últimos minutos, então, professor, eu queria que o senhor usasse para suas últimas considerações, não é, para a gente concluir essa live de hoje. Bom, eu queria mais uma vez agradecer, me colocar à disposição de todos vocês. Sabemos que a superação dessa pandemia ela é algo multidisciplinar, ela merece todos nós. Né? Juntos nós somos muito mais fortes, né? E vamos tentar se ajudar, tá? Enquanto nosso país ele é um país muito receptivo a todos nós.
e como irmãos, como pessoas, a gente pode efetivamente pensar de uma forma a superar essa crise em conjunto. Eu acredito que em 2020 a gente não vai ter ainda esse momento de recuperação, então a gente ainda tem que esperar um pouco, né, as coisas baixarem, porque a gente não sabe nem se chegamos ainda no primeiro pico de pandemia, se já estamos no segundo pico de pandemia. Então isso define, isso interfere sobremaneira nas decisões das empresas, né? Hoje todo mundo está perguntando quando que eu vou abrir as portas? Não tem essa resposta para você. E depois que eu abrir as portas, o que é que vai ser do meu negócio? Também nós não temos essa resposta. Tá? Então a gente precisa colocar a cabeça no lugar, e com calma, e com fé, né? Nós somos um país onde Deus sempre nos abençoou, e esperar um pouco mais para que o cenário ele possa se modificar em 2021. Tá? É difícil, mas é controlar a ansiedade, né, professor? A gente tem muita pergunta dos alunos, quando voltam às aulas? Mas tem que se preocupar com todo, com a saúde de todos, com o coletivo, não é isso? Para finalizar, eu me lembro, sempre uma história que eu conto muito para os meus alunos, é que hoje, por conta da internet, se você manda uma mensagem, a pessoa visualizou e não te respondeu, você já fica num pico de ansiedade danado, né? Os meus avós, eles namoravam por carta, e a carta demorava um mês para chegar, e um mês para... E nem por isso ninguém morreu, né? Nós todos... Nem acabou o namoro, casaram, né, professor? Pois é, estamos aqui. Então, assim, eu sei que todos nós somos ansiosos, até porque o tempo, ele exige da gente respostas rápidas. Tá? Então, a todo momento você precisa tomar decisões e, obviamente, que isso te traz ansiedade, porque você quer que o tempo do outro seja o mesmo seu. Tá? Mas eu acho que a pandemia também está nos brindando com uma grande característica que é a paciência. Né? Para quem está me ouvindo falar isso, está dizendo assim, nossa, deve estar rindo, porque eu sou uma pessoa também bastante ansiosa, né? E estou orando bastante para que essa coisa acabe, né? Tão logo seja possível. Mas é isso. Professor, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar os seus conhecimentos conosco, com mais de 8.000 pessoas que estão nos acompanhando agora. Bom, muito obrigado. Bom, vou fazer o convite agora para vocês que estão nos acompanhando. Amanhã nós temos mais um encontro. Já sabe, né, gente? Todo dia, de segunda a sexta-feira, a gente tem encontro aqui para falar sobre temas variados. Amanhã a gente vai falar sobre saúde, saúde da mulher e reprodução humana. A gente acabou de falar sobre colaboração. Seus colegas de sala já estão conectados, já estão no Instagram do grupo Aqui Você Pode. Se ainda não estão, tem tanta gente com dúvida. Você, o seu colega de sala, pode ajudar, né? Então ajuda. O que ele tiver, você já pode adiantar, você que já está da fera, está acompanhando todos os dias, já fez algum relatório, e amanhã chama a sua vizinha, chama a sua mãe, chama a sua tia para acompanhar a nossa live também, porque é assunto de interesse de toda mulher. Claro, a gente vai falar sobre reprodução humana, que é um tema já de interesse de todo mundo. Aguardo a sua participação, continue mandando suas dúvidas, a gente vai lendo aqui, tá? Identifica a sua cidade, que eu mando um alô também. Boa noite. Boa noite a todos.